Olá, bem-vindos ao Manifesto do Caos Podcast. O podcast onde cultura pop e revolução se entrelaçam, desmascarando verdades nas sombras e inspirando ideias incendiárias. Eu sou o Luciano. Eu sou o Marcelo. E eu sou o Fábio, aqui de volta. E no episódio de hoje, iremos explorar a obra que plantou a semente da insurreição na cultura pop, V de Vingança. Vamos discutir como as ideias de justiça, liberdade e resistência ecoam através do tempo, movendo cada coração que clama por mudança. Então apertem os cintos e se preparem. Este é o Manifesto do Caos e a revolução começa agora. Aviso de spoiler. No Manifesto do Caos, nosso foco não é fazer um resumo detalhado da obra, mas para trazermos uma análise completa, precisamos explorar alguns pontos importantes da trama. Portanto, spoilers serão inevitáveis. Escute por sua conta e risco, mas fique tranquilo. Nossa intenção é enriquecer sua experiência com a obra, e não estragá-la. É à Madame Justiça que dedico este concerto. Em honra às férias que ela parece ter tirado deste local e em reconhecimento ao impostor que ficou no lugar dela. Diga-me, você sabe que dia é hoje, Ivy? 4 de novembro? Já não é mais. Lembrai, o 5 de novembro, a pólvora, a traição e o ardil. Por isso não vejo por que esquecer uma traição de pólvora tão vil. Primeiro, o prelúdio. Isso, as cordas. Escute com atenção, consegue ouvir? Agora os metais. Eu estou ouvindo. De recolher. Como você faz isso? Espere. Agora venho crescendo. Beleza, não é? Muito bem, estamos aqui reunidos novamente para comemorar hoje o 5 de novembro aí, então já é, pelo menos para mim, já é um clássico aí na minha vida, todo 5 de novembro, ou eu releio a obra, ou eu acabo assistindo o filme novamente, geralmente eu vejo o filme novamente aí, V de Vingança, porque é dia de comemorar, né, 5 de novembro, aí é o lembre-se do 5 de novembro, né? E aí hoje, então, a gente tá aqui com o Fábio novamente aí para falar sobre o V de Vingança, né? E eu queria começar então falando do V, perguntando para vocês como vocês conheceram, né, o quadrinho ou o filme, né? Qual que vocês conheceram primeiro? Eu sei que o quadrinho é muito mais antigo aí do que o filme. Qual foi a relação, qual foi a reação de vocês quando conheceram o V de Vingança? Muito bem, o burguês safado que está de volta nesse programa e que vai se sentir muito ofendido porque vai de contra a burguesia, então é uma afronta a minha presença aqui. Bom, eu também... Que horrível, né? Não, mas eu tomei conhecimento de V de Vingança, na verdade, em 2 momentos. Para quem está escutando agora e não conhecia a cena de quadrinhos dos anos 80 no Brasil, existia uma defasagem de publicação e quando era próxima, era de 4 anos pelo menos, né? E
No caso de V de Vingança, não foi tanto assim. A obra ela começou em 88, 89, né? Foi publicada nos Estados Unidos em 88, 89, e em 90 já saiu aqui. Então, não existiu esse gap, né? Essa distância temporal que era comum na cronologia dos quadrinhos pro V. Acredito eu, parte por causa do selo Vértigo, né? Ele não dependia de cronologia de outros heróis para ser publicado. Então a Abril na época foi espertinha e conseguiu. Só que eu não comprei nessa época. Eu só escutava meus colegas de banca falarem que não sei o que saiu um quadrinho muito da hora, que era revolucionário. E aí eu perdi essa primeira edição. Eu fui comprar a segunda edição, a primeira edição especial, que veio a sair pela Panini, nos primeiros anos da Panini no Brasil, 2005, 2006. É a edição que eu tenho. Então eu escutei dos meus colegas, pô, é legal, tem que ter, eu não olhei, perdi na banca, tava preocupado em comprar gibi do Hulk, e menos gibi cabeça, na época, né? Hoje tá ao contrário. Mas foi assim que eu soube, pelo meu requintado círculo de amigos da banca. E você, Marcelo, como conheceu? Qual foi seu primeiro contato aí com o V de Vingança? Vamos lá. Eu fui ler quadrinho só depois, só lá em 2014, 2015. Conhecia, mas não tinha lido, e o primeiro contato com a obra foi o filme. E que se pese todas as críticas que tem ao filme, eu gosto do filme. E por conta de ter visto o filme primeiro antes de ler o quadrinho, eu tenho uma proximidade com o filme, assim. Então gosto do filme, entendo as diferenças, né? A gente vai falar bastante disso hoje. E apesar de não ser um filme das irmãs Wachowski, elas fazem parte, acho que, da produção e do roteiro, e eu acho que isso colabora um pouco para tanto as coisas boas do filme quanto as coisas que não são tão boas. Inclusive algumas coisas que no quadrinho se tratam e no filme acabam deixando um pouco de lado. Então meu contato, como eu disse, foi primeiro com o filme, né? E como eu disse, me apeguei ao filme, gosto dele, e as críticas de minha parte aos filmes só vieram depois que eu li o quadrinho. Realmente você percebe, inclusive, o enfoque o direcionamento das ideias do próprio personagem principal, né? Que ele é muito bem interpretado pelo agente Smithers. É ele, né? Que é o coisa. É o Hugo Weaving, né? O Caveira Vermelha também. E o cara é muito bom pra fazer esse tipo de personagem, né? Cenas de luta muito boas também. O filme tem coisas boas, ele tem boas trufas no filme. Só pra fazer um paralelo rápido, eu tenho eu aprecio o filme da mesma forma que eu apreciava o Watchmen até ler o gibi, até ler o quadrinho também. O filme do Watchmen também piorou bastante pra mim depois que eu li o quadrinho do Watchmen. Então o V tem um pouco disso. Mas só pra fazer justiça, o filme V de Vingança é melhor que o filme Watchmen. Pode bater em mim, tá, gente? Se vocês pensarem diferente. Eu concordo, mas você concorda que seria impossível adaptar o monstro Xongão? O monstro Xongão do final? Do quê? Do quadrinho? Não dá pra pôr na tela um negócio daquele formato na tela da televisão. Então eu ia pegar uma censura, não sei, 80 você tá falando anos, do quê? Você tá falando do Watchmen? Do Watchmen. Sim. Não, aquele monstro do final ele é quase impublicável hoje. É impublicável, né? Inclusive na série, que eu acho muito boa, que faz menção, eles não mostram também, né? Mostra as consequências, mas não mostram. Mas eu não digo nem isso, cara. Bom, você tá indo pro Watchmen, mas eu prometo que eu fecho parênteses rápido. O problema lá do Watchmen é o mesmo do V de Vingança, né? O mesmo assim em partes, né? Lá o filme glorifica os heróis no Watchmen, né? E o Alan Moore no quadrinho, na verdade, são os heróis em decadência, né? Então tem essa questão mais, assim. Agora,
Agora, a questão de adaptar, por exemplo, o visual do filme é muito bom, cara. O visual do filme do Watchmen é muito bom. Eu acho bem legal, assim. Inclusive, a escolha dos atores, assim, achei bem legal, assim. Você consegue perceber que o Zack Snyder fez o que ele gosta, né? Transferiu as páginas do quadrinho pro cinema, ali no limite que ele podia, né? Agora, voltando então ao V, então meu contato com o V de Vingança foi nessa linha. Primeiro o filme, depois o gibi, depois o quadrinho. Primeiro também não li, como quase todos os quadrinhos bons que eu li. Primeiro eu li de alguém, depois eu comprei. Tanto que o que eu comprei ainda tá no plástico ainda. Já tá fazendo 10 anos que tá no plástico, quase. Em dezembro faz 10 anos que tá no plástico. Marcelão? Cara, esse eu. E agora, hein? Esse não foi você, cara. 2005 a gente quase não tinha muito contato. Não, Quem esse não foi. Não, esse não foi. Esse foi na faculdade, cara. É. Foi logo depois que eu vi. Foi logo depois que eu vi o filme. O filme é de 2005, né? 2005, Sim. isso. É. 2006. Abril de 2006. Eu li. Eu lembro bem, eu tava entrando no banco. Eu entrei no banco em primeiro semestre de 2006. É isso mesmo. Eu li nesse pedacinho aí. Cara, agora quem me emprestou aqui é coisa. É alguém da faculdade. Ou tinha lá no DCE e eu peguei de alguém de lá, cara. Foi uma coisa nessa linha aí. Mas não vou lembrar. Mas deve ter sido o William. O William não foi, que eu também não tinha muito contato mais com o William. A gente foi meio que perdendo contato com a galera da. Esse poderia tipo ser, de literatura subversiva só pode ter sido originada no diretório acadêmico da universidade. Foi no CAP. Foi no CAP. Esse reduto subversivo. No Centro Acadêmico da Pedagogia ainda. Precisei tirar uns maconheiros de cima deles ainda pra pegar pra ler. Ah lá. Tinha uns mulheres com os peitos de fora. A doutrinação esquerdista. Eles estão olhando com a cara aqui pra mim, gente. Melhor eu não começar a contar o que acontecia no CAP nessa época. Eu já era casado. Ele pegou o V de Vingança, tava em cima, tinha o... como é que chama lá o livro do Kit Gay lá? Não. Tinha um kit gay. Tinha, mas era tipo, tinha lista, tinha uma lista que você tinha que assinar e falava: retirei meu kit gay. Prometo utilizá-la. O engraçado de tudo isso que vocês falaram, como vocês conheceram aí o V, é que o meu caso é uma mistura dos dois, né, cara? Eu conheci primeiro o quadrinho, mas eu não cheguei a ler, porque na época também, como o Fábio disse, na época eu tava preocupado em ler a saga do Clone. Meu Deus do céu. Caraca. Acho que eu não tinha maturidade para ler. Apesar de ouvir falar que era um quadrinho sensacional, né, mano? Um quadrinho adulto, com tema adulto. A gente já tinha... Na época que eu conheci, a gente já tinha aquela revista Hellblazer, acho que era Hellblazer, tava saindo aqui pela editora Abril, que era um formato grande. Saíram 12 edições, se eu não me engano. Eu acho que chamava Hellblazer, que era selo Vértigo. Então vinha nessa mesma pegada. Nossa, agora tem o V de Vingança, também conheci nessa mesma época. Mas eu também, apesar de ser uma leitura adulta, assim, eu não tinha, acho que, maturidade suficiente para ler. E aí eu tive contato em conhecer a obra, realmente foi com o filme, né? Com o lançamento do filme em 2006, foi quando eu conheci. Eu falei, puta, mano, saiu o filme agora do quadrinho, eu vou ver o filme, cara. E aí é o sentimento do Marcelo. Cara, eu também, apesar de hoje saber todos os problemas do filme, eu gosto muito do filme, gosto muito, mas gosto porque eu entendo os problemas do filme, né? E então, tipo assim, mas eu acho bonito, o filme é bem feito, né, mano? É mais heróico e tal. Então, assim, eu gosto muito do filme. Mas depois que eu conheci o quadrinho, que aí eu fui ler o quadrinho, depois que eu assisti o filme, eu fui ler o quadrinho. E aí eu tinha maturidade suficiente, acho que pra entender a obra mesmo ali. E não vou nem dizer a obra, entender a obra toda, porque eu acho que V de Vingança,
a gente está discutindo ainda hoje aqui, né, a obra, então, e a gente não vai conseguir analisar toda ela, porque ela se reinventa a cada momento, a cada período, aí ela acaba se reinventando, então é difícil você entender a obra num contexto completo, né, mano? Mas aí eu acabei gostando mais do quadrinho, mas depois que eu li o quadrinho, então, assim, mas primeiro eu conheci o filme, né? E aí eu quero fazer uma outra pergunta pra vocês, que é mais ou menos no sentido do que eu tô falando aqui. De quando vocês tiveram a primeira leitura, seja no filme ou seja no quadrinho, né? Que vocês conheceram a obra pela primeira vez, pra hoje, mudou muito o entendimento de vocês da obra? Vocês acham que vocês assimilaram novas coisas? Vocês acham que o período que a gente vive hoje, ela continua, ela conversa de formas diferentes? Você entende, tem novos entendimentos, assim, do que o Alan Moore quis falar pra gente lá na década de 80? O quadrinho, eu acho que ele não envelheceu. O que eu quero dizer com isso? Já falamos isso de sessões de futuro distópico algumas vezes aqui. E futuro distópico, normalmente, ele não prevê futuro, né? Ele brinca com a sua realidade e extrapola, né? Então, o Alan Moore, quando faz isso, ele tá ali falando do final dos anos, falando, né, do final da década de 90 no gibi, né? Porque ele fala, ele joga o futuro quase 10 anos só pra frente, não joga muito longe. E ele tá escrevendo ali no final dos anos 80, meio dos anos 80. Ele começa no começo dos anos 80, né? A obra começa a ser escrita no começo dos anos 80. Começo dos anos 80. Ele termina no final, né? Porque ela saiu, acho que nos fascículos no começo. Depois até com outro nome, ele incorpora uma outra obra ali para depois fazer. Na verdade, se eu não estou enganado, o precursor da obra é de 79 ainda. No período Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, exato. E ali, até ele mesmo depois falando da obra, ele fala que ele, por ter essa... A gestação da obra demorou bastante tempo, né? Demorou assim, foi escrita durante muito tempo, como você frisou bem. Ele mesmo foi amadurecendo conforme foi escrevendo, né? Inclusive como escritor e também como quem está pensando a sociedade inglesa, né? Então, fazendo dessa forma, lendo a obra fechada, eu digo que ele não envelheceu, a obra não envelheceu, porque ela conversa totalmente com o que a gente vive hoje, né? Uma ideia de uma pseudo-liberdade, alguns controles que não são governamentais, mas são financeiros, que a gente passa da mesma forma. Eu acho que num dos vídeos que eu mandei, não sei se eu mandei no grupo, se eu mandei só para você, tem uma fala, um vídeo lá reproduz uma fala do Alan Moore dizendo: quando eu escrevi, eu imaginava que eu tinha que colocar um dissuador nuclear para criar minha distopia. Não imaginei que a sociedade iria progredir para a utopia sem necessitar desse dissuador, né? Sem necessitar de uma bomba atômica, né? Aí ia progredir pra distopia, né? Você fala, né? Pra distopia, isso. Que ele pensou. Ele fala que ele sonhou, a distopia dele, pro fascismo tomar conta da Inglaterra, era necessário uma guerra nuclear. Ele falou que 5 anos depois, no terceiro governo, no terceiro mandato da Margaret Thatcher, ele falou que ele não precisava da guerra nuclear. Era só a população, era só a sociedade inglesa continuar decidindo da forma que estava decidindo o seu caminho, que o fascismo viria por si só, né? Não, e a gente vê que essas coisas não são construídas de uma hora para outra, né? E ali e aí o filme mostra bem também, mostra bem essas coisas aí na tela, fica até legal, entenda legal, né? Fica bastante didático ver, né? Da criação do inimigo que é oculto, né? Que você não conhece. Aí você tem hoje, não só lá na Europa, mas tem no Brasil também, né? O inimigo é sempre o outro, né? Lá na Europa é o imigrante, e aqui no Brasil é o nordestino, né? Que nós estamos aqui em São Paulo. Tem essa criação desse inimigo que nunca é
nunca é o sistema, né? Ou seja, opressor, no caso capitalista, ou seja, como for, ou seja, o governo totalitário, né? Nunca são eles o problema, mas o problema é sempre o outro. E você tem que estar num estado totalmente militarizado e controlado no extremo. Você vende a sua liberdade para ter momentos de paz, né? Isso independe do que o preço que a gente vai pagar. Parece que é uma coisa que a gente ainda não vive aqui no Brasil, principalmente, né? Mas, cara, eu percebo que a gente caminha para isso, né? E tudo bem que o Alan Moore errou por uns 20 e poucos anos, mas como o tempo histórico é curto, né? Eu vejo, como eu disse, o quadrinho ainda muito atual e não envelhecido. O filme eu já acho que envelhece um pouco mal. Principalmente na questão do indivíduo, do homem massa, né? Que no fim ele chama aquela catarse que tem no final lá com, né, todo mundo de máscara e tudo mais. Ali tem muito menos o final do filme, do livro, do HQ que é mais contemplativa, né? E ali tem um final catártico, né? Todo mundo ali tem um pouco... E aí eu acho que o filme manda uma mensagem dúbia. Tanto que a máscara do V a partir do filme ali é usado em vários espectros da política, né? Desde o anarquista até o extremista. Nós vamos entrar depois na questão da máscara mais pra frente. Eu quero comentar, inclusive, sobre o símbolo, né? Mas eu concordo com você, Marcelo, quando você fala que o quadrinho envelheceu bem e o filme nem tanto, né, cara? E aí, muito por conta do final, tal, etc. Mas você acha que o filme, ele não conversa com a realidade de hoje mais? Mesmo tendo aquele final dúbio que a gente acabou de falar, você acha que o filme não conversa? Você acha que o filme... Você não consegue fazer um paralelo com os dias de hoje e o filme? Não consigo, eu acho, mas eu centralizei essa crítica na cena final, porque a minha crítica basicamente é a cena final mesmo. Eu acho que o filme inteiro, e aí algumas trufas, alguns easter eggs que ele traz ali, até nisso eu acho que é interessante, né? O John Hurt lá que faz o líder, ele também, ele é esqueci o nome do personagem agora do livro 1984. No filme 1984. Sim, mas ele não é o grande irmão, ele é o... No filme ele é o ator que faz o personagem principal do filme, que eu esqueci do livro, eu esqueci o nome do personagem. E eles trazem ele ali justamente para isso, né? Para mostrar, até dar ideia, para quem conhece, né, o filme de 1984 e o livro também. Esse é o contrário, esse eu li o livro primeiro, depois eu vi o filme. É o Winston, o Smith, né? Winston, né? Winston. Isso. E ele também é o cara que dá a luz ao Alien, né? Também, verdade. É bem lembrado. É o outro episódio que o Fábio participou. O Fábio... Exatamente, olha aí. O Fábio participa dos episódios do John Hurt só. Do John Hurt. Já sei qual vai ser o próximo, então. E a escolha do ator é para isso também, para mostrar que o cara pode sair de uma posição para outra. Tem umas coisas ali que foi sacada ali das irmãs ali na hora de fazer o roteiro. E eu acho que isso conversa bem e fica claro que ali ele tá fazendo uma crítica a governos totalitários de direita. Só que o final, quando dá aquela ideia do... Cara, como é que eu posso dizer isso sem parecer pieguice? Mas o final ali da demonstração do homem massa ali, porque ali é claramente a demonstração do homem massa que os ideólogos de esquerda falam muito, né? Você trocou o apito de cachorro ali, né? Colocou, e aí usou a multidão usa uma simbologia de anarquia como uma catarse quase fascista da mesma forma, né? É difícil de explicar isso. Difícil não é explicar, não é tão difícil, mas é difícil fazer essa crítica sem falar que eu tô criticando o filme todo, mas é realmente a última cena que eu acho que é que
ele dá uma destoada. Agora, o filme em si, eu entendo as escolhas estéticas do filme, por conta de dificuldade, inclusive, de você fazer, por exemplo, no caso da menina ali, uma crítica grande é que eles colocam a atriz que é bem mais velha do que a personagem da HQ. Mas eu entendo perfeitamente de colocar uma menina de 12 anos para fazer, né? Sabe? Tem algumas coisas nessa linha aí. Então já nem entro nesse tipo de crítica. Mas voltando à pergunta que você disse, eu acho que o filme continua conversando. Eu só acho que ele envelhece um pouco mal quando leituras, não digo equivocadas, mas como eu já falamos muito disso também, né? Quando o autor lança a obra, a interpretação é aberta, né, cara? Não tem como. Mas eu vejo que essa adoção dessa máscara por grupos extremistas de direita, por exemplo, dá uma manchada um pouco nesse finalzinho do filme aí. Mas pra mim, nada que seja muito... Nada que vai fazer eu desgostar do filme ou falar que ele não conversa com as nossas realidades. Mas tem esse quê aí. Não vai muito longe também, eu falei do Watchmen no começo, o Rorschach dá um pouco disso também, né? Também. A galera adota o cara como um norte de justiça, mas ele é um psicopata, né, cara? Estamos devendo um Watchmen também. Watchmen também eu daria outra boa conversa. E você, Fábio, como você vê, não se a obra conversa com os dias atuais, né, mas como para você, pessoal, como você viu a obra a primeira vez e como você vê hoje, né, se você faz uma leitura diferente da obra de hoje para quando você conheceu, quando você teve o contato pela primeira vez aí. Então, eu tava tentando fazer um esforço aqui para saber por que você e eu, né, acostumados com os quadrinhos de heróis, não fomos atrás antes, né? Cara, maturidade, a gente estava na fase, né, dos heróis, né? Quadrinho dos anos 90 era o massa velho, né? Aquele quadrinho super heroístico, exagerado e tal. E se você olhar a obra, o V de Vingança, né? A arte do David Lloyd, ela é contra isso. O David Lloyd, ele usa o estilo dele, né, de alto contraste, então é muito preto com muito claro. Ele tem um traço bastante pulp, meio que Robert Crumb, um negócio bem mais antigo do que ele realmente é, né? Você pegar os artistas em quadrinho da época, dos anos 80, o John Byrne, o próprio McFarlane, outros, né? Quem mais que vem à mente assim mais rápido? Mark Silvestre, Rob Liefeld, também nosso mestre maior, Rob Liefeld. Então, essa galera traz um traço sem contraste. E o David Lloyd, ele joga muito contraste. Então, isso não é visualmente agradável, digamos assim. É quase que incomoda um primeiro contato de quem está afim do negócio mais colorido, mais aventuresco, mais de fácil digestão. E cada página tem muito elemento. A diagramação do quadrinho é uma diagramação quase que fixa, né? De três níveis, e aí esses níveis vão se dividindo em 2 ou 3 no máximo. E só que ela não é palatável para qualquer um, para quem está no começo da jornada. Então, por isso que a gente, depois de velho, aceita melhor, porque agora sim a gente tem mais paciência, a gente tem mais paladar mesmo para sentar, e que o quadrinho é visual. Então, se o visual não te chama a atenção logo de cara, e V de Vingança, já adianto para quem está escutando e não leu, ele não vai te chamar a atenção logo de cara pela arte. Você vai ver a máscara do Guy Fawkes, né? Que vai ser lembrada disso, mas se você folhear, você vai falar, nossa, mas o que está acontecendo aqui? Então, eu já começo falando que ele não é a arte, ela remete a um tempo muito mais antigo, mas eu acho que ela é muito apropriada para aquilo que ela vai contar. Então, talvez ela não seja fácil para quem vai querer ler agora, a partir de agora, V de Vingança. Então, enquanto o Marcelo estava falando, eu estava lembrando de algumas histórias e tentando entender por que a gente talvez não tenha sido fisgado logo de cara. Não, tem que ver isso de qualquer maneira, né?
Agora, o quadrinho, eu também fiz uma lição de casa para entender como é que era a diferença do quadrinho e do filme. O quadrinho, eu acho que ele tem um foco, ele faz um exercício de 10 anos no futuro. Então, digamos que ele saiu em 88, ele fala de 5 de novembro de 1997. Então, o nosso amigo Alan Moore, ele extrapola um pouco o futuro, né? Então, algumas soluções de futuro, mas ele joga contextos mais opressores, digamos assim. Ele bota uma potência maior naquilo que é regime opressor, mostrando, ó, tá vendo que pode ser. O filme das irmãs Wachowski, tem uma coisa que eu acho que ele faz bem, que talvez o Watchmen não faça tão bem no filme, que é assim, o filme V de Vingança, ele pega a estrutura, o que é o V de Vingança, né? E ele troca as histórias que vão alinhavando o porquê de existir do personagem para o cenário contemporâneo, daquele dos anos 80, 90. E era o quê? O governo Bush, né? Neoconservadorismo, olha, neoconservadorismo, parece que, né? E uma coisa que que não tinha na época, mas que passou a ter nos anos 90, que era o terrorismo biológico. E aí muda, né, o final, o medo, né, a ameaça passa a ser o terrorismo biológico. Antrax, não sei se vocês lembram, né, dessas coisas que tinha vai chegar um pozinho aí, vai chegar uma bactéria. Os filmes de zumbi que passaram a ter o zumbi não místico, mas o zumbi infectado, então surgiram nessa época também. Então, tinha esse medo do terrorismo biológico. Mas ele traz o neoconservadorismo. E interessante que, aleatoriamente, eu abri a minha edição, na página 150, onde tem a Ivy sendo presa. E ela olha pelo vão da grade e vê um cartaz colado no muro, escrito força através da pureza e pureza através da fé. Então, se isso não conversa com os dias de hoje, eu não sei o que conversa mais. Exatamente, boa. Perfeito. E assim, não é um pecado, né? Não é um pecado apropriado. Né? A apropriação é um pecado, mas não é um pecado citar isso agora. Por quê? O Luciano falou alguma coisa desse ressurgimento de fascismo, neoconservadorismo, esse tipo de coisa. O fascismo, ele ganha adeptos no mundo, né? A gente teve diferentes tipos de fascismo. Eu estou me metendo no métier da história aqui, com 2 professores de história presentes no microfone. Provavelmente vou dar alguma canelada, mas eles podem me corrigir. O fascismo faz uma coisa para conversar com o grande público, que é o seguinte: ele se apropria de ícones que são populares e que não há contestação. Então, quando o fascismo fala Deus, pátria e família, e se apropria disso, se você não é a favor daquele partido que está se apropriando daquilo, você é contra automaticamente. Imagina se é contra Deus, contra a pátria e contra a família. Não, você tem que ir pro inferno, você vai morrer, não, esse é o pior tipo de gente que existe. E o fascismo se apropriou desses elementos, né, simbólicos né, da nossa vida, para falar, não, ó, eu tô defendendo isso aqui, é do meu jeito, mas eu tô defendendo isso aqui. E quem não defende isso aqui, tá errado. Quem não defende é inimigo. É o inimigo. Então, a gente viu isso acontecer, não só no Brasil, mas está vendo acontecer em vários países do mundo. Então, isso, V de Vingança, para mim hoje, o quadrinho, ele é 100% atual. Você não precisa nem de distanciamento histórico para ler. Você vai ler e vai falar assim, Alan Moore, filha da mãe, né? Ele tem uma bola, o bruxo tem uma bola de cristal lá, mas não é. A gente vê que as ondas, nada se cria, tudo se copia. Então, os movimentos vão se apropriando daquilo que já passou, né? Em vez de aprender coisa boa para repetir, não, eles aprendem coisa ruim para repetir. Então, infelizmente, o quadrinho acerta muito nos dias de hoje e eu acho que ainda vai continuar acertando bastante tempo, né? O filme, ele traz alguns outros elementos de roupagem, que nem o Adam Sandler, não, né? Sutler.
ele, que é o governador, né? O líder, ele vai mais... no quadrinho ele tem problemas mentais, ele é um obsessivo pelo controle pro controle. Já no filme ele tem... Ele é muito mais caricato. Ele quase não dá pra levar ele a sério. Eu acho que eu levo mais a sério o V do que ele, em alguns momentos, assim. Ele é tão caricato que ele é meio que o Hitler do Chaplin, ele é um... Se o grande irmão do George Orwell fosse uma pessoa assim... Tem aquela cena, né, o grande irmão é por câmera, mas ele tem uma cena no filme que mostra aquelas anteninhas captando, né, escutando a vizinhança e tal. Então, ele leva para esse contexto oitentista, noventista. E assim, ele conversa com o futuro hoje? Ele conversa, mas o que ele... Talvez menos que o quadrinho? Sim. Ele envelheceu mal? Eu não acho que ele envelheceu mal o filme. Eu não revi ele tão próximo assim, igual o Luciano revê todo ano. Mas eu lembro bastante dele, porque eu vi eles várias vezes em alguns anos. Então, eu acho que ele ainda cabe. É uma boa recomendação, dá pra assistir. Ele não demanda de efeitos especiais absurdos. Pelo contrário, o filme também usa muito contraste de preto e branco, né, de luz e sombra, igual o quadrinho, e elas fizeram isso muito bem no filme. O diretor sumiu depois disso, não gravou mais nada que presta, mas as irmãs fizeram coisas muito boas, então vieram de um Matrix, né, fabuloso, e já engataram esse em seguida. Eu acho que elas foram felizes nas decisões de como trocar, né, elementos dos anos 80 para elementos dos anos 2000. Acho que foram bastante felizes. E se tivesse hoje um remake de V de Vingança com elementos de hoje, eu ainda acho que ia funcionar. Sem dúvida. Boa. Ô, Fábio, você comentou um negócio que cara, faz muito sentido, cara. Que é a obra, visualmente, ela não é palatável pelo menos para adolescentes, assim, eu acho que realmente não é, cara. Visualmente ela é difícil, cara, de você digerir, né? E é o que você falou, ela é estruturadinha ali com três níveis por página, cada nível ali dividido em 2, 3 quadrinhos no máximo. E cara, um quadrinho é muito lotado de referência, cara. E outro tem tanto contraste de preto e branco que você não vê muita coisa. E, cara, eu sei que eu ficava assim, ó, às vezes eu ajeitava o óculos e ficava olhando pra ver se eu conseguia enxergar mais alguma coisa no quadrinho, cara, e não conseguia, tá ligado? E você fala, mano, eu queria enxergar direitinho o que tá acontecendo nessa cena. E na outra que você pegava, cara, eu lembro de uma hora que tá na biblioteca, pelo menos a versão nacional, né? Ele tá numa biblioteca, o V, e, cara, tá cheio de livro ali, cheio de referência. Tem Frankenstein, tem 1984, tem Drácula, tem, mano, um monte de referência de livro, assim, você consegue ver todos, sabe? E, cara, é isso aí que você falou, mano. E só que o desenho, ele remete a um tempo, sei lá, parece que anterior. Então, e aí, como a gente tava acostumado na década de 90... Com os artistas que você citou aí, John Byrne, o Rob Liefeld, que é o nosso mestre, né? Que são desenhos coloridos, que são desenhos que exalam masculinidade. E aí você pega o quadrinho do Lloyd, cara, mano, você fica meio assim, realmente. É o impacto, cara. Hoje eu entendo a obra, eu tô falando, hoje eu entendo a obra e eu admiro a arte também. Passei a admirar a arte também, cara, porque eu acho que a arte, ela completa perfeitamente o roteiro. Ô Lu, sabe uma coisa que tem, que eu tinha notado e esqueci de comentar da arte? Acontece muito na obra, eu não sei se vocês perceberam, vocês têm quadrinho na mão aí pra dar uma olhada. O ângulo da câmera. Quando o foco é o povo, os oprimidos, digamos assim, do quadrinho, o quadrinho ele olha de cima para baixo. Então são esse pessoal olhando para cima. Quando o foco é o opressor, o vilão, toda aquela galera, o ângulo muda de baixo para cima. É como se a gente estivesse olhando ele.
Então ele te coloca numa posição onde oprimido e opressor, ele te coloca nos dois pontos de vista. Né? Não sei se vocês perceberam isso no jeito que ele desenha. E isso é um meio de contar a história sem escrever. Muito bom isso aí, muito bom, cara. Mas assim, mas é o que você estava falando. No começo, quando a gente não tem maturidade suficiente para entender isso, a gente não gosta, cara, porque a gente não entende, né? E hoje eu vejo que a obra, para mim, pelo menos, e aí por isso que eu pedi a opinião de cada um, a obra para mim, ela se transformou, sabe? Da primeira vez que eu conheci para hoje, até pelo contexto político que a gente vive atualmente, não só no Brasil, mas no mundo, a obra conversa de forma diferente comigo hoje, sabe? E assim, e cada vez que eu revisito a obra, tanto o filme quanto a HQ, mais a HQ inclusive, eu enxergo coisas que eu não enxergava na primeira vez que eu vi, ou na segunda que eu li, tá ligado? Então, cara, isso aí é o que você falou. É a obra te contando uma história, é o roteirista e o desenhista te contando uma história, mas nas entrelinhas, cara. E é o que a gente sempre fala, né? O Manifesto do Caos, ele tem o objetivo de ver, entender e analisar as entrelinhas. E essa obra tem muita coisa escrita nas entrelinhas. Posso fazer prometo que eu adendo bem rápido. Pode falar. Eu achei extremamente interessante o Fábio disse logo no começo da fala dele, do fascismo adotar simbologias e discursos que são quase unanimidades, né? No caso Deus, Pátria e Família é unanimidade. Mas o Partido Nazista já fez isso com símbolos socialistas. O nome do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães era para tentar cooptar a luta socialista dos sindicatos alemães, né? E aí gera até dúvida hoje se o Partido Nazista era de esquerda ou não, né? Que chega a ser absurdo. Mas na base do discurso nazista era esse, né? Dominar as bases dos trabalhadores, expulsar os socialistas de onde eles eram hegemônicos, né? E cooptar pelo menos o discurso inicial. Aí depois transviar para outra linha, né? E o Fábio mandou bem nessa daí, é isso aí mesmo. E no caso do discurso Deus, Pátria e Família, é o vínculo mais conservador possível, né? E também é aquela coisa, né? Quase para não deixar argumento contrário também, né? Isso também é um fundamento. Muito boa lembrança. Como você pode ser contra Deus, Pátria e a Família? Né? São instituições aí quase que nem você falou, unânimes, né? É isso, mas enfim, estas são as armas do nazifascismo, né? Quem diria que o burguês safado é que trouxe isso pra mesa, hein? Olha isso! Denúncia! Não, isso aí é porque ele leu muito quadrinho francês, é por isso. Ali da época do François Mitterrand. Eu terminei Legião, com a dica do nosso querido André Ribeiro. Legião. E é outro de cair os buteados do bolso, como Sério? diz lá no sul. É bom esse? É difícil também, hein? É difícil. Não tão difícil quanto ver, mas demanda uma... E é francês. Fabiano Uri. Vamos lá, prosseguindo aqui, meu. Eu queria fazer uma pergunta para vocês agora um pouco sobre a atualidade, né? A gente vê que é lógico que o V de Vingança, ele explora de forma muito poderosa o tema da censura e do controle de informação, que é exercido aí pelos governos, principalmente os opressivos e os autoritários, né? E isso é algo que fala diretamente aí com os casos mais recentes, não tão recentes, mas que ainda estão em pauta hoje, que são os casos do Edward Snowden e do Julian Assange, né? O Julian Assange, inclusive, não é mais recente, mas recentemente teve uma mudança aí no paradigma, ele foi solto, tá? Voltou para a Austrália, tal, etc. E os dois aí são figuras centrais aí na exposição de segredos governamentais, né?
O V, ele luta contra essa censura e contra esses segredos usando táticas de resistência e rebelião aí que revelam a verdade ao público a qualquer custo, né? Então ele usa artimanhas ali que, enfim, às vezes a gente até se questiona, né? Considerando tudo que o Snowden e que o Assange passaram aí por expor os segredos governamentais, como vocês avaliam o equilíbrio entre os deveres da segurança nacional e o direito do público à informação? E quando que a censura, na opinião de vocês, quando que a censura pode ser justificável? Se é que existe alguma forma dela ser justificável? E quem deve decidir isso? Vamos lá. O tese de TCC. Zeco, não, tese de TCC. Pior que dá mesmo. A questão é controle da informação da forma como os dois personagens que você citou extrapolaram ou não, né? Expuseram. Eles fizeram isso porque o Estado, principalmente o estadunidense, estava exercendo quase que um papel de terrorista, né, cara? Aí eles fazem tomam essas atitudes e viram inimigos públicos número 1 e 2, porque são dois, né? Porque, em tese, estariam em benefício da população mundial. Então, eu não quero entrar muito não digo nos casos não vamos entrar, mas no que foi vazado, porque é muita coisa e mesmo o Intercept, quando é parceiro, né, do Snowden para fazer as divulgações ali, eles também seguram muita coisa, né? Mas ali você tinha mesmo o Estado estadunidense agindo como Estado terrorista. Então ali, creio eu, fazendo o papel de pequeno brasileirinho fazendo essa análise, creio que ali é justo as divulgações, né? O que pegou muito foi a questão de revelar cidadãos americanos, estadunidenses fora dos Estados Unidos também, né? Então pegou um pouco nisso também, né? Boa parte do que o governo estadunidense bate é que quando se revela posições de cidadãos americanos fora do continente, fora do país ali, você colocou em risco segurança de, tudo bem, militares, mas você colocou em risco segurança de irmãos, vamos dizer assim. Da própria família, né? Da própria família. Isso, da família, exato, da família. Então aí isso pegou bastante, né? Mas, vamos voltar um passo atrás, isso só aconteceu porque o Estado estadunidense colocou essa galera em risco também, né? Uma obra boa para indicar aí também, uma série, é o Homelander, que fala bastante sobre isso. Homelander, não do The Boys. Não no The Boys. O seriado. O seriado. É porque o nome é o mesmo, né? Porque o Patriota tem essa ideia. Então, não digo que se justifica, mas você tem aí a relevância de informações que colocaram em risco a relação com outros estados nacionais também. Inclusive o Brasil. Você lembra ali das Dilma, espionagens, né? Aqui, a Dilma e tudo mais. Não só a Dilma, e depois pode ir muito mais longe, né? Essa derrocada das empresas brasileiras que estavam indo mundo afora aí também tem muito dedo disso, mas também dá outro TCC. Pontos da liberdade de expressão. Eu tenho bem claro uma questão de liberdade de expressão. Liberdade de expressão, ok, ela é quase que restrita. Desde que eu não coloque nas minhas falas mentiras, por exemplo, né? Existe uma luta que, para mim, é uma das coisas mais boçais possível, absurdas e abjetas, se luta pelo direito de espalhar fake news na internet. Isso não é liberdade de expressão, né? Então você tem esse outro viés aí. Eu não tô indo muito longe nos discursos, nas discussões, porque eu concordo com o Fábio e com o Luciano que isso daí dá um TCC. Mas é basicamente isso. Liberdade de expressão cai no momento onde que a sua opinião é mentirosa, né? E aí eu vou recortar uma parte
do episódio nosso que falamos do Aldo, né? E naquela, né? Quando você libera também sua opinião, lembre-se que toda vez, eu sempre vou falar isso, eu tenho que respeitar o debatedor, mas não necessariamente precisa respeitar a ideia, né? Ainda mais se a ideia for, né, não se pautar em nada científico. Vamos continuar aqui só, indo pro quadrinho ainda, eu quero fazer mais alguns questionamentos. Um deles é que, assim, a gente tá falando do V, e aí desde o lançamento, né, cara, desde, sei lá, de quando saiu lá, a gente, pelo menos eu, não tinha conhecimento que a máscara do V pertencia a uma figura que representava o Guy Fawkes, etc., que é um cara que explodiu o parlamento lá em 1605, eu não sabia da história dele, nada, mas enfim, desde o lançamento do V de Vingança, essa máscara do Guy Fawkes, né, ela se tornou um símbolo global aí de resistência e luta contra opressões políticas e sociais, etc. O símbolo foi adotado por movimentos como o Anonymous e o Occupy Wall Street, né? Occupy Wall Street. Acredito que representa não apenas a insatisfação com o status quo ali, mas também um chamado à ação para aqueles que buscam justiça e liberdade. Entretanto, nos últimos anos aí, a gente percebe que surgiram vários debates aí com relação ao uso da máscara, né? E aí eu queria saber de vocês se ela ainda mantém essa essência revolucionária, né? E se ela ainda representa um símbolo para os movimentos de resistência ao redor do mundo. Você estava falando de uso do símbolo da máscara, né? O simbolismo da máscara, eu fiquei pensando assim, que desgraça, né? Quando tem apropriação de símbolos, né? Faz, sei lá, quantos anos que eu não uso mais minha camisa da seleção brasileira pra jogar bola, velho. Que desgraça. Mas tudo bem. Se você não usa, imagina eu. Puta merda, eu não posso usar do São Paulo que eu passo vergonha com o meu time. Não posso usar do Brasil que eu passo vergonha também na rua. Então, porra, tá difícil. Mas enfim, até me perdi do uso da máscara. Eu acho assim, o Fábio, leitor de quadrinho, ia falar assim, pô, falta de criatividade, gera o seu próprio símbolo, né, já que você quer fazer, não se apropria do símbolo, né, do quadrinho, mas tem que lembrar que o quadrinho também se apropriou do símbolo para contar uma história de um cara também, então tá todo mundo pegando o símbolo do outro, mas eu acho que interessante, eu acho que faltam símbolos hoje. Eu acho que tem uma carência de novas simbologias para representar, não valores, mas representar ideias. Porque, no final, valor eu acho que é uma coisa muito subjetiva, né? E discutível entre grupos. Assim como a discussão sobre o que é moral, sobre o que é ética, o valor... valores para mim não são o mesmo para vocês, de repente, e tudo bem, mas ideias acho que podem ser representadas. E aí as ideias podem ser mais ou menos perigosas. Então, ideias de grupos anônimos que podem expor governos corruptos, legal, da hora, mas que tem o mesmo poder de captura de dados e fazer sequestro de dados. Não sei se vocês sabem, mas existe uma modalidade no mundo corporativo muito temerária que não é roubar dados, é o sequestro de dados. É injetado um malware, né, um vírus, algo do tipo, numa máquina que se alastra por uma rede de uma empresa, e aí você não consegue mais acessar os próprios dados, a não ser que todos eles ficam criptografados, e se você não pagar uma quantidade para um certo grupo, você não obtém a senha, você não consegue mais ter os seus dados de volta, por isso que é um sequestro de dados. E isso não vai cair no WhatsApp do tiozão, ninguém vai querer sequestrar as fotos de bom dia, grupo do WhatsApp do tiozão, ninguém vai querer isso, é dado de empresa, isso tem mais valor. Então é uma coisa que não está muito no nosso dia a dia. Então eu acho que as ideias são mais, tô fazendo aspas no ar aqui, perigosas do que o símbolo, e apesar de que eu acho que faltam novos símbolos
pra gente discutir. Então, acho que essa apropriação já tá cansando já, gente. Vamos ser mais criativos aí. E você, Marcelo? Cara, só pra lembrar, no filme Batman Cavaleiro E das Robin. Trevas, Perfeito. o melhor não. filme, o Cavaleiro das Trevas ressurge, Bom. eles fazem uma menção ao Ocupa Wall Street. Não sei se vocês Ah, é? lembram, lá como o Bane lá faz aquela na bolsa de Gotham. É verdade. É bem escancarado ali. Cara, o problema de simbologia não tem muito mais além do que o Fábio disse aí, né, cara? É você cansar do símbolo e ele começar a virar outra coisa, né, cara? O Anonymous Brasil precisou tomar uma reprimenda do Anonymous Internacional. Porque o daqui Olha tava isso, muito né, cara? fascista. Foi mesmo. Teve nota, lembra? Teve nota. É, teve, lembro. E foi uma nota anônima. Não, olha que absurdo, cara. O negócio começou a ficar surreal, né? Cara, e vamos lá, né? O herói, entre aspas, fazendo aspas no ar aqui, o Guy Fawkes lá também já era ressuscitar a memória dele tem um sentido ali na Inglaterra por conta dele ser um católico ali, né? E ele ser demonizado até hoje pela parte protestante também tem um porquê, né? Cara, se eu for ler a história dele, tá ok, né? Interessante ele ter virado uma máscara, tudo, mas, pô, é quase a mesma coisa que colocar a máscara do Jason também. Não tem muito. Tô zoando um pouco, mas começa a virar, como o Fábio disse, começa a virar símbolos vazios, né, cara? Esvaziar a luta, esvaziar o sentido, né? E acaba perdendo, inclusive indo pro outro lado. Aí nós falei meio passando no comecinho lá da máscara do Rorschach também, tem essa mesma linha, né? Quando se cria lá, o Alan Moore cria como não é um exemplo a ser seguido e ele acaba virando exemplo. Homelander, que vocês comentamos também aqui, mas não a série ou o personagem, também é a mesma coisa, né? O surreal a série do Watchmen, acho que tem uma galera que usa a máscara do Rorschach, né? Sim, não, então, mas ali o cara da série já quis deixar bem claro ali que a galera que tá usando é fascistada, né, cara? Ali ele já meio que já deu já deu na linha ali. Foi explícito, né? Foi explícito. Só fazer um outro parênteses da série. Cara, o Cruzado Encapuzado ser um negro com uma gravata de corda é foda, hein? Nem o Alan Moore pensou nisso. Foi foda. Ali me pegou bastante quando eu tava vendo. Bom, beleza, voltando. Ali é um exemplo que eu não sei se é uma ideia piorada ou melhorada. Cara, mas é foda. Não é, mas você falou tudo. Eu não consigo também dar mas que ficou louco, que o cara que pensou nisso daí tá meio à frente, né? Podemos um dia falar disso. Mas mas voltando, porque só toquei nesse assunto porque é uma outra simbologia, né? Mas aí é a simbologia mais pesada ainda, né? Então, o negro com uma gravata de corda. Mas vamos lá. E aí a gente só também já fazer uma outra ligação aí. A gente também começar a perder símbolos que não tem muito valor, mas a gente acaba perdendo, né? Só falou da camisa do Brasil. É uma camisa do Brasil que eu comprei para a Copa de 2010 e na Copa de 2014 eu já não quis mais usar ela. E lá se vão longos 14 anos, né? Infelizmente essa captação de símbolos aí é complicada. É o que eu falei, no começo, quando a gente sabia
principalmente a gente que é um nicho, né, que é leitor de quadrinho e etc, sabia do significado da máscara do Guy Fawkes, ela tinha um sentido. A partir do momento que você populariza esse símbolo e ele passa a ser cooptado por movimentos que fazem uma leitura errada da obra, você perde realmente o sentido da máscara ali, né, do símbolo ali, que é a máscara, né? Cara, o paralelo que vocês fizeram é perfeito. A camisa da seleção, né? A camisa da seleção é o paralelo mais perfeito que eu vejo com isso daí, da perca da simbologia de algo, né, cara? A gente usava a camisa canarinha com orgulho antigamente, né? Hoje em dia a gente já não usa nem só pela questão política, mas pela questão futebolística também, né? Que tá em decadência, né, cara? Então a gente tem vergonha 2 vezes de usar a camisa hoje, né? Primeiro Davi Luiz porque... Complicado. Primeiro porque foi cooptada pela direita. Segundo que, mano, o futebol apresentado pela seleção hoje é medíocre, né, cara? Medíocre quer dizer mediano, então vamos colocar, é ridículo, né? Porque nem mediano não tá, né, cara? E é ridículo em português, porque ridículo em inglês é muito bom. Pode crer. É vergonhoso, cara. E aí, esse é o problema dos símbolos, né? De fazer, quando as pessoas quando o símbolo se torna popular e as pessoas fazem uma leitura errada desse símbolo, é complicado, né? Partindo já, estamos bastante tempo aqui, vamos partir para os finais já. Eu queria ouvir a opinião de vocês, aí a opinião final de vocês sobre V de Vingança, cara. É uma obra que dá pra gente debater horas e horas e horas e horas sobre vários assuntos diferentes, sobre vários ângulos, várias perspectivas, mas infelizmente nosso tempo é curto, apesar desse ser um episódio que a gente considera especial, porque a gente sempre quis fazer um episódio sobre V de Vingança, porque é uma obra que a gente gosta demais, né? Então, assim, que conversa muito com a atualidade, mas infelizmente o tempo aí, a gente não tem o tempo infinito para falar, o tempo que a gente gostaria, pelo menos, de falar aí o tempo todo. Então vamos partindo para os finais aí, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre V de Vingança. Eu acho que... eu tenho certeza que é o melhor quadrinho que eu já li. Já li vários, li bem menos que os dois colegas, mas certamente a coletânea, que é a coletânea mais legal que eu li, eu vou falar isso, apesar de ter lido o Watchmen e ter achado tão bom quanto ou melhor, mas esse conversa mais comigo do que o Watchmen, então por isso que eu acho esse melhor. Mas nessa mesma prateleira tá o Cavaleiro das Trevas também. Mas... E aquele do Superman lá que eu fui obrigado a ler, que é bom também. A gente fez um podcast aqui, que lá é muito bom mesmo. E essa questão de ser atual, né, cara? De ser um 1984 melhorado, né? Eu tenho problemas com tanto o 1984 quanto o Animals Farm, lá, o Revolução dos Bichos. Leiam, viu? São bons livros, mas quem tem problema sou eu, não que o livro seja ruim. Os livros sejam ruins. Mas eu acho o V de Vingança o 1984 melhorado, dadas as devidas nuances aos problemas, né? Em 1984 ele leva para um outro lado. Quem conhece meu posicionamento sabe por que eu tô falando isso. 1984 o livro conversa muito com os regimes totalitários de esquerda, né? E por isso que eu falo que o V de Vingança é melhor, que ele conversa melhor com ele critica ali os regimes totalitários de direita com as nuances que o sistema capitalista vai acabar nos levando, né? Ou já nos trouxe. Então, o quadrinho é nota 10, o filme é nota 7,5, poderia ser um 8 pelo final, mas eu entendo 7,5 como uma boa nota. Os alunos meus que têm B vão passar muito bem. Então, o filme leva nota 7,5. Sei que o Luciano não gosta muito da questão de nota, mas eu falo isso mais pra zoeira do que pra qualquer outra coisa. Mas não, o gibi Não ligo, pode dar nota. Eu tô zoando, eu sei que eu tô te zoando. Mas o quadrinho eu não tenho muito reparo, a não ser ali
Uma coisa que o próprio autor diz, né, que ele cresce na escrita durante a escrita da obra, então isso é perceptível, mas nada que deixa à mostra nenhum problema de escrita ou de contextualização, nada disso. Com relação aos desenhos, os dois colegas têm mais substância para falar. Eu gosto tanto desse quanto eu gosto dos desenhos do Watchmen. Então, para mim, é nota 10 de 10 o quadrinho. Nada mais a dizer além disso. E fica a dica de ler, porque a gente nem tocou na história do quadrinho como sequência, né? Como a gente faz sempre com as obras que a gente comenta aqui. Então, quem tiver a oportunidade de ler, leiam e é recomendadíssimo, excelente. E o filme também. O spoiler hoje foi menor. Foi bem menor. A gente sempre fala que vai ter spoiler. Teve, claro, mas no nível bem menor aí. Até porque, mano, a gente tá analisando uma obra que já tem, enfim, foi lançado lá na década de 80. O quadrinho e o filme já tá indo para 20 anos quase aí. Então, quem não conheceu, vai atrás e conheça. Mas assim, a gente acabou não falando, como sempre a gente faz, a gente não fala fato a fato ali, né, cara? Mas enfim, acho que hoje teve menos spoiler do que os outros, né? E você, Fábio, como dê sua opinião final aí sobre V de Vingança, o que você acha, você recomenda, o que você quer falar, os finais aí. É um tapa na cara da sociedade, o V de Vingança? Ele é um tapa na máscara da sociedade. A máscara sorridente da sociedade, isso que ele é. Né? Que, aliás, é a máscara sorridente do Guy Fawkes, porque o Guy Fawkes é um cara muito sério. Ela foi feita sorrindo, né? Acho que é isso que o V de Vingança é. O V, ele não é o quadrinho que eu mais gosto, mas ele é um dos quadrinhos mais importantes. Tem uma estante aqui que eu separo, assim, quadrinhos importantes tem que ser lidos independente. São os que eu vou mostrar pro meu filho quando ele tiver mais idade um pouco. E V de Vingança tá ali. Eu acho que é uma das obras que tem que ser lidas, né? Tem que ser. O filme tem que ser assistido? Tem que ser assistido também, é legal. É legal. E enriquece também, porque como eu já comentei, ele traz um fio condutor ligando outros contextos, mas com um objetivo parecido da mensagem, né? Do V de Vingança, do V, né? No seu final. Só por curiosidade, o meu quadrinho preferido de todos os tempos é um quadrinho nacional que se chama Quais Qualigundum, do nosso desenhista massa velho Roger Cruz, que escreve, na verdade, o quadrinho, e quem ilustra é um pintor fantástico que chama Davi Calil. Ele adapta as histórias de Adoniran Barbosa, músicas de Adoniran Barbosa transformadas em quadrinhos. Esse é o que eu mais gosto de todos os tempos. Fecha parênteses. Boa dica. Essa é uma dica boa, cara. Recomendo. Se achar, compre. Mas, enfim, eu acho que tem um resumo do V, que peço permissão dos meus nobres colegas que eu vou ler aqui, que é o resumo de V de Vingança e é o resumo que importa, digamos assim, para quem está escutando e não sabe do que se trata o assunto. Né? Das palavras do V em português. Ele fala assim, voilá. Aliás, vou dedicar esse trecho ao nosso amigo Daniel, né, que certamente vai nos ouvir, ou sentado no banquinho da Praça das Crianças, ou fazendo caminhada. Então, Dani, um beijo no coração, tá? Esse é pra você. Voilá. À vista e um humilde veterano do Vaudeville, lançado vicariamente como vítima e vilão pelas vicissitudes do destino. Esse semblante, sem mero verniz de vaidade, é um vestígio da Vox Populi, agora vazia, desaparecida. No entanto, esta valorosa visitação de uma vexação extinta ou vexação extinta se mantém vivificada e jurou vencer esses vermes venais e virulentos que vanguardeiam o vício e garantem a violenta e voraz violação da vontade. O único veredito é vingança, uma vendetta mantida como um voto, não em vão, pois o valor e a veracidade de tal um dia vindicarão o vigilante e o virtuoso.
verdadeiramente essa Vichy-Toys de verborragia se torna mais verbosa. Então, deixe-me simplesmente acrescentar que é uma grande honra conhecê-la e você pode me chamar de V. É disso que se trata, V. Ele conta nesse discurso, nesse monólogo que ele faz que tá lá, a história da história do V de Vingança. É exatamente isso. Então, é a luta, é a violação da vontade, é a resposta violenta, né? Eu acho que a resposta violenta, ela tá bastante evidente, tanto no quadrinho quanto no filme, e que me fazem questionar, porque a gente tende a gostar, né, do protagonista. Vamos gostar do V, mas os métodos te deixam em xeque, né? Então, eu acho que, enfim, resumindo, minha recomendação é leia, assista, mas assista com parcimônia, né? Leia digerindo aquilo que você está lendo, não simplesmente comprando aquilo que você está... Não é uma aventura. V de Vingança não é uma aventura. Ótimo. Boa, Fábio. Boa. A gente já falou sobre a experiência com o V de Vingança. Eu queria só deixar um recado também final aí sobre a obra. Como eu disse, eu conheci primeiro o filme, então gostei muito. E depois que eu conheci o quadrinho, como o Marcelo disse, o filme ele cai bastante, né? Mas não a ponto de achar que o filme é ruim. Existe apenas algumas... falando apenas parece pouco, mas é muita diferença, né? Mas existe uma diferença de paradigma ali, como eu disse. O V, ele é muito... No quadrinho, ele é muito uma ideia, né? Ele deixa isso bem claro. Inclusive, uma das frases mais famosas aí é: ideias são a prova de bala. Então, o quadrinho, ele traz muito essa ideia de o V ser uma ideia lutando contra uma outra ideia, que é a ideologia fascista, né? Contra um governo opressor, contra um governo autoritário. Então você não tem ali personificação direta no quadrinho de pessoas. As pessoas são ruins porque elas são fascistas, etc. Mas você não tem essa personificação em um ser especificamente ali. Existe a questão do Creed, que está lutando pelo poder, e no filme também ele tem essa questão. Mas o quadrinho, ele não deixa isso tão explícito. O filme ele já transforma em algo mais heróico, colocando o V como um herói mesmo, lutando contra um sistema opressor, que tem uma representação. O sistema opressor no filme tem uma cara que é o Sutler lá, né? O Adam Sutler, que é o líder lá, o grande líder. Então ele tá lutando diretamente ali. E esse depois faz um contraponto também entre o grande líder e o próprio Creed lá, que é o chefe da polícia lá. Então, assim, tem todas essas diferenças, né? Duas coisas que eu quero finalizar minha fala. Primeiro, o filme, a morte do Creed é muito, muito, muito boa. A frase que o V fala no final é muito, muito, muito boa. Que é, ele fala assim, o Creed fala pro V: o que você tem? Você tem as suas facas e golpes de karatê. E o V responde pra ele: e você tem balas. E o sonho de que quando elas acabarem eu esteja morto. Mas isso não vai acontecer, né? Cara, essa cena, ela é marcante demais pra mim. Porque eu faço um paralelo, e aí sim eu trago pro quadrinho. Que é... A gente se questiona muitas vezes se a violência que é apresentada ali... O V mesmo no quadrinho, ele é dúbio, né, cara? Ele é ambíguo demais, ele usa métodos ali que são bem questionáveis e tal. Mas aí eu quero terminar minha fala com uma frase do Malcolm X, que é aquela: não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor. Eu acho que V de Vingança... E aí a gente fala de vingança, uma palavra forte, né? É justamente a vingança do povo contra seus líderes opressores, contra seus líderes corruptos, contra uma sociedade que impõe muitas condições
para o povo, para a própria sociedade impõe essas condições, né? E eu acho que a reação do oprimido, ela só vem por causa da violência do opressor. E o V de Vingança, ele é isso, tá bom? Para mim, ele representa isso. Ele representa a reação do oprimido contra a violência do opressor. Beleza? Quero deixar um agradecimento especial aí ao Marcelo e ao Fábio por terem participado deste episódio. Foi um bate-papo muito enriquecedor, cheio de reflexões, né, sobre a obra do Alan Moore, V de Vingança, e como ela ainda fala com a gente, né, com a nossa realidade. Então, assim, obrigado de verdade, pessoal. Espero que a gente possa se encontrar novamente em uma próxima conversa, em outros episódios. Mais uma vez agradecer ao Luciano e ao Fábio pela companhia. E lembrar que há exatos 4 anos a gente estava fazendo uma dessa. Mas era uma live. Não sei se você vai lembrar. Verdade. E eu lembro que o Fábio participou ali dos comentários também ali. Então, estamos revivendo coisas que a gente já fez há alguns anos atrás. E lá o enfoque foi parecido, mas sempre tem nuances diferentes. Isso é o legal de uma obra rica, é isso, né? Então, agradecer aos colegas, aos amigos. Colegas não, amigos, gente, pelo amor de Deus. Tem o colega por... O colega saiu meio aos amigos. E aos amigos ouvintes também que vão nos prestigiar com a audiência. Só relembrando que esses episódios são sempre feitos com muito carinho. E é isso. Muito bem, então eu que tenho que agradecer, né? Sou o convidado, né? O Burguês Safado mais uma vez está presente para defender o socialismo e fazer o Marcelo defender as instituições financeiras e privadas, corporativas. Note a diferença. Mas enfim, é sempre um prazer conversar com vocês, meus amigos. Vocês sabem disso, né? É público e notório. O único grupo do WhatsApp que eu respondo é o grupo que vocês estão. Eu não respondo ao grupo da família, mas eu respondo ao grupo seus. Então, é isso, né? Vocês são família também, aquela que a gente escolhe. Então, obrigado de novo por falar mais, por me chamar para falar de mais um... Agora para falar de um quadrinho, né? Porque vocês me chamaram para falar de filme, agora me chamaram para falar de um quadrinho cabeçudo. E eu gosto de falar de quadrinho cabeçudo. Dos massa velho também, mas dos cabeçudo também gosto. Nós vamos chamar você para falar de um massa velho já. Fica frio. Entendi. E agradecemos a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui, né? E se você gostou deste episódio, não deixe de indicar nosso programa para um amigo e compartilhar o episódio em suas redes sociais. Sua ajuda é essencial para que a gente possa crescer e atrair novos ouvintes. E se você quiser bater um papo com a gente, comentar ou dar sugestões, é só nos procurar no Instagram, @manifestodocaos_, onde estamos sempre postando novidades e oferecendo mais informações sobre a nona arte. Também estamos disponíveis pelo e-mail manifestodocaospodcast@gmail.com e agora através do nosso site. Então, se você quiser ver mais conteúdos, mais informações, acesse o nosso site lá, que é o www.manifestodocaos.com.br. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau! Eu tô rindo porque eu lembrei do Fábio falando que ia comprar o nosso... Faltou a mão, chegou a tremer. Eu vou comprar o domínio aqui, depois eu vendo pra vocês. Filha da puta.
A mão chegou a tremer no botão de comprar. Aí eu falei, nah, acho que eu vou. Não vou dar esse trabalho, não. Ô, Lu, você falou da palavra vingança. Eu tinha anotado aqui, esqueci durante o texto. Que é o seguinte: a obra se chama V for Vendetta Vendetta. e não Vengeance. É. Sabia que existe uma diferença entre os dois? Não sabia. A vendetta também pode ser usada em português. E a vingança, ela tem uma diferença. E essa diferença, ela faz muito sentido se fosse V de Vendetta com o filme. Porque é o seguinte, com o filme não, com o quadrinho em si, com a obra. Enquanto a vingança, ela é uma resposta imediata e uma resposta mais pessoal a uma ofensa, alguma coisa que aconteceu, a vendetta, ela é um ciclo, ela é algo mais contínuo de retaliação, sabe? Ela é mais depurada e às vezes ela tem um componente cultural e histórico forte. Olha. Por isso que o nome em inglês, né, o V for Vendetta, eu acho que foi é muito feliz, deveria ter sido traduzido, mantida a tradução, para mostrar mais o que quer dizer vendetta. Eu acho que faz mais sentido vendetta do que vingança. Apesar de português, a gente misturar ser muito similar uma coisa com a outra. Então, vingança é ali imediato, no calor da ação, você vai lá e se vinga. E a vendetta é um prato que se come frio. Vingança eu tô jogando bola, você dá um carrinho, eu vou lá e dou outro em você. A vendetta te pego lá fora.